Bom, mas afinal de contas, o que é o Hezbollah e por que o grupo existe e está nesse conflito com Israel? Entenda um pouco mais na reportagem de Amanda Nascimento. O Hezbollah é um dos principais inimigos de Israel. O movimento político e militar travou um conflito mortal com o Estado judeu em 2006, que traumatizou a sociedade libanesa e serviu para consolidar o poder da formação. Após o ataque do movimento islamista Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza, o grupo reativou a frente norte de Israel em apoio ao seu aliado palestino. A morte do líder máximo do grupo, Hassan Nasrallah, confirmada neste sábado, é um duro golpe para o movimento. Hezbollah, que significa Partido de Deus, foi criado em 1982, após a invasão israelense do Líbano por iniciativa da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã. Nos últimos tempos, o grupo reforçou seu arsenal, que inclui mísseis guiados e afirma ter mais de 100 mil combatentes. As principais instituições do movimento ficam no subúrbio sul de Beirute, desde que Israel matou o antecessor de Nasrallah, Abbas Massaoui, em 1992. O Hezbollah é o mais influente dos grupos que integram o eixo de resistência promovido pelo Irã contra Israel, que reúne o Hamas palestino, os rebeldes Houthis do Iêmen e os grupos iraquianos. Em 1997, o governo dos Estados Unidos incluiu o Hezbollah em sua lista de organizações terroristas e submeteu o grupo a sanções econômicas e bancárias. Desde 2003, a União Europeia também considera o braço armado do movimento uma organização terrorista. O partido foi acusado de envolvimento no assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri, pelo qual 2 de seus membros foram condenados à revelia, à prisão perpétua em 2022. A maior comunidade de brasileiros vivendo no Oriente Médio está no Líbano. São 21 mil brasileiros no país. A imigração libanesa no Brasil também é forte. Estima-se que 3.200.000 libaneses ou descendentes de libaneses vivam no Brasil. Chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios, a Dora Kramer, claro, estará com a gente também, mas começo por você, Kobayashi, falando especificamente sobre a guerra, o xadrez dessa guerra, como a gente já destacou, daqui a uma semana. 1 ano desse conflito e agora um conflito muito mais ampliado, é inegável que essa guerra já se ampliou. Boa noite, Kobayashi. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan e, de fato, tudo que a gente não precisava nesse quase 1 ano desde aquele conflito instaurado a partir dos ataques terroristas do Hamas contra Israel. Israel que se defendendo e reagindo, também atacando o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza e ataques que têm gerado uma grande crise diplomática, em especial no apoio ou não, nas críticas ou não ao Estado de Israel sob o comando de Benjamin Netanyahu e que tem em paralelo esse conflito instaurado ao norte, que é justamente ali na divisa com o Líbano, com o grupo terrorista do Hezbollah, que lá no início, há quase 1 ano, se sentiu aliado, se sentiu compadecido dos ataques da reação de Israel ao Hamas e começou a atacar ainda mais o Estado de Israel, que também reage, agora inclusive matando o líder máximo do Hezbollah. Enquanto está entre estes atores, apesar de ser muito grave a situação, porque estamos falando de muitas pessoas que estão sofrendo com isso, a situação ainda fica naquela região. O problema é se isso escalar, Thiago, se isso escalar para aqueles mais poderosos, aliados de um lado ou de outro, do Irã, financiador dos grupos terroristas do Hamas e do Hezbollah, ou dos Estados Unidos, forte e antigo aliado do Estado de Israel. Há uma grande preocupação, porque justamente isso está escalando cada vez mais e isso gera naturalmente um alerta geral em todo o mundo.